Olá, Silvia. Oi, Preston, tudo Bem? bem? Tá ouvindo? Estou. Você também me Ah, ouve bem? me deu uma bloqueadinha aqui. Tô te ouvindo, Silvia. Silvia, boa Ótimo. noite. Em nome da Core, gostaria de agradecê-la pela sua, pela sua ilustre presença. Né? É muito bom tê-la aqui na Core para conversarmos sobre um tema tão relevante para a área da educação, né? Que é a construção da educação antirracista na cultura escolar. Antes de começarmos a conversar sobre esse tema tão polêmico e para muitos desconhecido, entre aspas, né? Eu gostaria de falar um pouquinho de quem é Silvia, né? Silvia é bacharelada e licenciada em História pela PUC de São Paulo, graduada em Pedagogia pela Universidade de São Paulo, pós-graduada em uso das tecnologias na aprendizagem no Centro Universitário SENAC, autora de livros didáticos de História para Fundamental 2, A Poema História, Jornadas História, Navegando pela História e de Ciências Humanas para Ensino Médio, no Prelo. Produtora de conteúdos para materiais didáticos de sistema de ensino, pesquisadora de educação em relação étnico-raciais, ERER, né? Professora de História em colégios privados da cidade de São Paulo, coordenadora de História no Colégio Visconde de Porto Seguro, Panambi, do ano de 2001 a 2013, assessora pedagógica voltada à formação continuada de docentes de História e Ciências Humanas, presidente da ABRALE, Associação Brasileira de Autores de Livros Educativos na Gestão, 2016 a 2018, e membro da atual diretoria. Silvia, conta um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória sobre a sua trajetória nesse tema específico, a construção antirracista na educação. Bom, Presto, primeiramente eu cumprimento a todos, né, os participantes. É um prazer muito grande estar aqui. Eu agradeço a oportunidade, né, que a Core está abrindo para a gente conversar sobre esse tema, que, como você falou, é bastante relevante, né, e sobretudo para a educação, já que a educação tem um papel fundamental aí, né, na formação das crianças e dos jovens. E a minha aproximação com esse tema se deu justamente nessa minha trajetória aí da produção, né, das obras didáticas, dos conteúdos didáticos voltados para a escola, né, tanto para obras de história quanto para obras de ciências humanas. Então, a partir desse universo, eu fui, né, pesquisando para poder entender melhor sobre o assunto, né, para poder escrever melhor sobre isso, propor discussões, né, dentro dos materiais sobre o tema, e acabei me envolvendo. É um tema que tem uma relevância social muito grande, né, e é um tema que urgentemente precisa, né, ser debatido, ser refletido. É uma pauta muito importante para a gente trocar, né, aprender, trocar ideias, desfazer conhecimentos às vezes equivocados, né, desfazer estereótipos, enfim, tem um caminho ainda, né, pela frente. A construção dessa educação antirracista e a própria pauta antirracista na sociedade, ela já avançou, mas ela ainda tem uma série de desafios, né, que estão postos para a gente superar enquanto sociedade, né? Você poderia citar para a gente quais são esses desafios? Alguns deles. Olha, eu acho que um desafio
forte, né, que se apresenta é a própria questão da compreensão do racismo enquanto um fenômeno sócio-histórico estrutural, né? Ter essa percepção do que seja o racismo estrutural, né? de como ele se manifesta, de como ele está presente nas relações hierárquicas, né? E nas relações de poder da nossa sociedade. Acho que um outro desafio muito importante é também a questão da desnaturalização daquilo que nos parece assim, que sempre foi assim, né, do chamado normal, né, que é a questão da branquitude, né, compreender, refletir sobre a branquitude de uma perspectiva de que nós estamos falando também de uma relação de poder, né? Também de um conjunto de privilégios que apresenta vantagens estruturais, né? Por conta das questões raciais e por conta do próprio racismo estrutural. Então, acho que são desafios, porque essa discussão, essa reflexão, esse debate, ele extrapola, né? Ele vai muito além de uma questão meramente individual, né? E de uma questão meramente, não, mas na minha opinião, é assim. Não é só uma questão de opinião. Acho que o desafio que se coloca é, de fato, a sociedade brasileira, né, mergulhar nesses temas e fazer uma discussão mais qualificada sobre isso, né? E essa qualificação passa por conhecimentos, né? Passa pela escuta, né? Escutar o outro, uma relação, inclusive, de alteridade em relação ao outro, de reconhecer, às vezes, verdades assim incômodas, né? Inquietantes, quando a gente fala dessa condição de privilégios, por exemplo, né? Da branquitude, a gente também coloca em xeque, por exemplo, um discurso que soa muito naturalizado, né, Preston, que é o discurso do mérito pessoal, né, do mérito individual nas conquistas, né, nas pequenas conquistas do dia a dia, como se essas questões, a gente vive num país, né, com tantas desigualdades, e que essas desigualdades, elas vêm, né, se estruturando ao longo do tempo, né, é uma situação histórica. Então, dentro desse panorama de tantas desigualdades, a gente não pode simplesmente, né, acreditar o sucesso, né, individual apenas à questão do mérito, do empenho, enfim, a gente tem que ter um olhar maior, né? A situação é muito mais complexa, então compreendê-la também exige um esforço maior. E eu acho que por isso que esse encontro aqui é extremamente especial, né? Para a gente poder avançar um pouquinho nessa reflexão, né? Sobretudo com os educadores, né? Porque isso aparece bastante também nas relações que se estabelecem dentro do ambiente escolar. Você falando sobre essa questão de meritocracia, né? A sociedade brasileira deveria pensar, né, que antes de se falar em meritocracia, né, a gente tem que repensar de onde todos estão começando, né? E a gente não começa dos mesmos lugares, né? E eu não estou falando nem de pessoas, eu não estou falando das pessoas, somente pessoas pobres que estão na periferia, né? Porque você, além das pessoas pobres, você tem uma outra população ali dentro, né, que vai ter dificuldades para começar do mesmo lugar. Então, a sociedade brasileira deveria esquecer um pouco esse termo meritocracia e trabalhar um pouquinho mais em cima do que vem antes, dessas questões que precisam ser resolvidas, né? E se enxergar
como pertencente a esse universo, né? Que todos, que tudo isso que está acontecendo nos pertence. Não está acontecendo com o outro, não acontece comigo, porque sou um homem negro, né? Acontece na nossa sociedade. E o que eu posso fazer, o que eu posso contribuir para que isso não aconteça, né? Seja no contexto do bairro, no contexto do meu condomínio, na escola, né? Na educação, como você está mesmo dizendo. Eu tenho assim uma memória da minha escola, né? Da minha história com a minha escola, quando eu era aluno, que essas questões, né? Lá atrás, elas não eram nem colocadas, né? Depois da minha fase adulta, né? Fui também trabalhar em escola e assim, você percebe que assim, essas questões elas são muito colocadas na mão do professor de história, né? Nas mãos dos professores de história, às vezes nas mãos dos professores de geografia e pronto, né? E eu acho que é uma questão que ela diz respeito a todos, né? Exatamente. Acho que você traz, assim, a tua fala traz coisas, né, me remeteram, assim, a várias coisas que eu tenho estudado, que eu tenho aprendido, né, que eu tenho, sobretudo, aprendido a prestar atenção, né, porque é um pouco isso. As coisas estão aí há muito tempo, né, essa questão do racismo estrutural, ela não é recente, na nossa história, né? Ela não é do momento, mas muitas vezes o nosso olhar não está voltado para isso, né? E não está voltado porque, claro, né, tem muitas camadas que estão ali escamoteando essas questões, né? E essas camadas se constituem e se constroem, né, socialmente, coletivamente, culturalmente, né, dentro das relações de poder, dentro das questões de privilégio, dentro das questões de opressão para os direitos plenos, né, de determinados setores da nossa sociedade, né? Isso a gente vê em relação à comunidade negra, isso a gente vê em relação aos povos originários, isso a gente pode trabalhar dentro dos vários grupos sociais, a gente pode ver em relação às mulheres negras, à comunidade LGBTQ, então, enfim, mas a gente precisa ter esse olhar, né, para ir desconstruindo, né, para ir percebendo. Então, eu acho que a tua fala me fez pensar isso, né? A gente tem, acho que muitos desafios, sem dúvida alguma, pela frente, né, para estar superando essa situação, né? E de fato está construindo mesmo uma sociedade que é mais democrática, né? Uma sociedade assim que coloque, né, o bem coletivo acima da questão individual, né? Isso precisa ser ainda muito, precisa ser sempre lembrado para a sociedade brasileira, né? A gente tem visto agora nessa situação tão triste, né, e tão caótica, né, que o nosso país está passando por conta da pandemia, né? Somos hoje o epicentro dessa doença no mundo, né? E a gente vê que, mesmo diante de toda essa situação tensa, né, delicada, de risco à saúde pública, muitas vezes, né, a gente percebe assim discursos e ações que estão olhando apenas para as questões individuais, né, que não conseguem estabelecer um olhar mais amplo para aquilo que é o coletivo, né, para aquilo que é o bem público, né, no seu sentido mais amplo. E isso acontece também quando a gente está discutindo essas questões relacionadas, né, ao antirracismo, ao racismo estrutural, né, ao papel da branquitude dentro desse contexto. E se no passado, né, eu me lembro também, na época em que eu era estudante, né, essas questões não eram colocadas, né, como se não existisse, né, então, isso não entrava no debate da escola, né,
nas preocupações da escola. Embora as práticas racistas, elas estivessem presentes ali, mas não se colocava atenção, não se olhava, não havia escuta para aquilo. Então, eu acho que a gente tem, se ao mesmo tempo a gente tem vários desafios, eu acho que o momento atual também, a gente começa a perceber avanços, né? Não que eles sejam suficientes, a gente tem sempre que continuar avançando. Eu acho que é um processo de construção permanente, né? Mas a gente percebe avanços. Eu acho que nesse sentido, por exemplo, as redes sociais, elas têm um papel importante. Super importante. Né, Preston, a gente pode até fazer, aliás, daria uma live, né, para a gente falar das questões que envolvem o uso das redes sociais, né, dos perigos, enfim, mas a gente também tem que reconhecer que as redes sociais, elas acabaram mesmo dando voz, né, para grupos, para pessoas que antes não tinham voz. E essas pessoas estão pautando hoje esse debate, né? Elas estão apresentando e elas estão também se recusando a continuar na mesmice, né? A aceitar uma postura de não enfrentamento, né, do racismo estrutural. Então, isso é muito bacana. Então, hoje, por exemplo, a gente já começa a ver, já tem, né, dentro do Brasil, né, várias iniciativas de empresas que têm um comitê de diversidade, né, que tem programas específicos de contratação para as minorias. Então, dentro desse grupo tem as vagas, né, reservadas para negros, profissionais negros e negras. Acho que a gente tem um exemplo emblemático, né, que foi sem fazer propaganda, né, mas foi, não vou citar o nome, né, mas foi de uma grande rede de varejo, importante rede de varejo brasileira, que no final do ano passado, em setembro, se eu não me engano, né, lançou um programa de trainee exclusivamente, né, para profissionais negros e negras, justamente porque percebeu as barreiras, né, que o racismo estrutural estabelecia para que esses profissionais chegassem, né, às funções de maior poder decisório, às funções de maior remuneração, inclusive, né, dentro da empresa. E esse tem sido um movimento crescente, né? A gente acompanhando as notícias e tal, a gente percebe cada vez mais um número maior das empresas voltadas, preocupadas para isso. Então, isso é uma mudança. Ainda não chegamos, claro, no que a gente quer, né? Mas eu acho que é um avanço. Eu acho que, assim, a população, né, precisa entender que precisamos nos desconstruir, né? Eu não tenho só que trabalhar em função de resolver o problema do outro, eu tenho que resolver o meu problema também. Eu tenho que me enxergar nesse processo aí como racista também, né? Para eu poder me desconstruir. Eu acho que o grande barato é isso, olha, eu perceber, né, que eu sou racista também. Isso eu falo como homem negro também, porque eu tive uma educação racista, né? Se você pensa que os nossos pais, os nossos avós estavam nesse contexto histórico, né, que os formaram, que me formou também, entendeu? Você traz essas marcas, então você tem que se reconhecer enquanto racista também, para você se desconstruir. Né? Exatamente. E resolver o problema que não é um problema de uma parte da sociedade, da população, é uma parte de todo, é um problema da população como um todo. É do todo, né? É um problema da sociedade, né? Claro. É um problema da sociedade. E aí eu te faço uma pergunta, Silvia, você que trabalha com formação de professores também, essa questão ela é tematizada em cursos de formação de professores?
Olha, Preston, tem muita coisa acontecendo, muita coisa bacana acontecendo, né? Tanto em grupos ou programas de formação mais formalizados, né? Quanto também iniciativas de grupos de formação, por exemplo, de um grupo de estudo. Então, eu participo de um grupo de estudo que duas jovens pedagogas negras recém-formadas, elas organizaram, um grupo de leitura antirracista. Então, a gente, todo mês, né, a gente se reúne via a remota, né, online, para discutir uma determinada leitura que elas recomendam, né? Então, é uma iniciativa, assim, que não está vinculada, né, por exemplo, a um programa formal, né, de capacitação, de formação de professores. Mas dentro também desses programas existem, isso, tem também alguns professores, pelo menos o que eu conheço, na sua grande maioria, negras e negros, né, que trabalham nesse sentido da formação, tem grupos dentro da academia, né, discutindo muito a fundo isso. Então, existe um movimento, sim. Agora, aquilo que a gente conversava agora há pouco, né, é suficiente? Não, a gente precisa avançar, a gente precisa fortalecer. E aí, olha só, você agora há pouco falou assim, né, me chamou a atenção essa tua fala, que muitas vezes se acredita, até dentro do espaço escolar, né, se acredita essa questão da discussão sobre o racismo e da pauta antirracista apenas ao currículo, né, de alguns componentes curriculares, então, né, de algumas disciplinas. Então, por exemplo, a história, né, no ensino médio, sociologia, né, como você falou, pode ter ali a geografia também, mas então geralmente fica ali, né, ou a literatura, a arte, porque, né, trabalha com as questões culturais, enfim. Mas o que a gente precisa estar atento, né, àquilo que a gente falou, de ampliar o olhar, para a gente efetivamente construir uma educação antirracista, essa questão, ela tem que perpassar o todo da escola, né? Ela não pode ser encarada, entendida apenas como um conteúdo, né, uma matéria do curso de história, né, do 8º ano ou do 2º ano do ensino médio. Não, isso tem que estar muito presente, inclusive, no próprio projeto político-pedagógico da escola, né? E tem que fazer parte desse olhar coletivo. É uma construção permanente, né? Ela não é uma construção, não basta simplesmente reunir também um grupo de professores multidisciplinares e fazer um mega projeto, né? Pode envolver a escola inteira. Ficamos 3 meses discutindo isso. Show! Bom, agora então aqui já podemos dizer que temos uma cultura escolar antirracista. Não é isso. Essa construção, ela é permanente, ela é no cotidiano, ela extrapola as questões ou um trabalho que se faça apenas formalmente, né, dentro da sala de aula. Sabe assim o que eu me lembro, Preston? E acho assim, né, que os educadores, como nós, mais experientes, também devem se lembrar. Há uns, sei lá, talvez 20 anos, ou quase isso, quando começou a se discutir, quando ganhou o espaço público, o debate sobre o bullying. Você lembra disso? No começo, né, a gente, até como educador,
identificava, mas não identificava muito, mas né, muitos de nós achavam que aquilo não era um problema, né? Acreditavam assim, não, é só uma brincadeira, né? Aí é o jeito da pessoa ser, e aí a coisa foi ganhando uma visibilidade, né? O debate foi sendo qualificado, e eu me lembro que na época, né, eu trabalhava numa escola em que isso foi muito debatido, estava muito presente nas preocupações, né, de toda a equipe. Não era preocupação apenas, por exemplo, do professor ou da professora de educação física, onde às vezes essas coisas, né, afloravam de maneira mais intensa. Mas começou a ser uma preocupação de toda a equipe. E aí, o que as escolas, os gestores, os professores, né, os formadores de professores fizeram? Vamos aprender, né? Vamos discutir, vamos nos aprofundar nisso. E aí, o que a gente percebeu? Que também a questão do anti-bullying, né, dessa construção, dessa conscientização das crianças, dos adolescentes, dos jovens, né, ali no universo escolar, no ambiente escolar, não era simplesmente fazer uma semana de campanha de conscientização, né, colar 20 cartazes na parede, né, porque na época ainda não tínhamos os recursos digitais, então vamos pensar nos cartazes lá anos atrás, e aí, bacana, está resolvido. Não, né? E permanentemente essa questão está presente, ainda hoje. Por quê? Porque é uma construção permanente, e ela não é creditada apenas a alguns professores. Então fica nas mãos, né, do docente de língua portuguesa, porque aí trabalha com o texto. Não, ela perpassa tudo. E muitas vezes não é nem uma questão de você tratar do tema, né, do ponto de vista ali do conhecimento. Às vezes acontece uma situação nas relações ali interpessoais da escola, e que pode ser, inclusive, num momento assim, que não é uma aula, né? Pode ser numa atividade extraclasse. E aí qualquer profissional daquela comunidade educativa, né, porque a escola tem que ser formada por uma comunidade educativa, ele precisa fazer a intervenção e uma intervenção adequada. Então, em relação à pauta antirracista, eu acho que é um pouco isso, eu faço esse paralelo, né? Se a gente achar que isso é só uma questão, um tema para ser abordado por determinados profissionais, né? E o restante, não, a gente não constrói uma cultura antirracista, né? Porque isso tem que perpassar, precisa ter conhecimento? Precisa. Os professores de ciências humanas têm um arcabouço conceitual para poder discutir isso com mais propriedade? Sem dúvida. Mas existem outras ações, intervenções que podem e devem ser feitas por todos da comunidade. Então, eu me lembrei de uma coisa. Vocês devem lembrar das famosas festas da nação, né? Muitas escolas, né, tinham festa da nação, né, ou festa das nações, melhor dizendo. E eu fui a várias, né, convidada, fui dos meus filhos, sobrinhos, enfim. E aí, eu nunca fui a uma festa das nações em que tivesse representadas ali uma ou mais nações negras. Então, posso dizer de cara, sempre tinha representação, né, dos japoneses, dos italianos, dos alemães, né, dos árabes, e sempre dentro daquela perspectiva, né, porque o Brasil é um país multicultural, né, porque nós na nossa história, a gente recebeu muitos imigrantes. Veja, o Brasil é
o país que fora da África tem a maior população negra. Veja, nós temos países africanos que falam a língua portuguesa, né? A nossa população é formada em torno de 53% pelo dado aí, se eu não me engano, de 2014, que é o último dado, pelo menos que eu tenho assim na minha cabeça, talvez hoje seja maior essa proporção. 53% é formado por pretos e pardos. E na Festa das Nações, né, que eu fui a várias, né, não se... a África não estava presente, os países africanos, né, não estavam presentes, né? Então, olha só a contradição. A gente poderia fazer um super trabalho bem feito, né, de um projeto bacana, dentro da disciplina de história, ou pode ser até amarrada com outras disciplinas, mas olha como numa situação como essa, o currículo oculto, né, ele emerge e ele está dando uma mensagem invertida daquilo que nós falamos. Então, veja, olha o cuidado, né, que a gente tem que ter. Eu acho que essa questão do olhar é importante. E muitas vezes, eu mesma, lá, hoje eu estou falando isso, mas lá no passado, né, nas primeiras festas das nações ali, eu não tive essa percepção. A gente começa a ter essa percepção a partir do momento que você se debruça, né, sobre o assunto, que você começa a desnaturalizar, não é? Então, olha como é importante isso, né? E isso a gente sabe, né? A gente que está na escola sabe disso. A gente também ensina e educa pelo exemplo. Então, não adianta nada a gente fazer, né, uma super aula bacana, né, interativa, com os recursos hoje, né, por exemplo, os recursos digitais que tornam a aula, né, muito, muito dinâmica, participativa dos alunos e tal, se numa situação, às vezes, que um estudante traz, que pode ter sido uma vivência dele, que pode ter acontecido na escola ou fora da escola, ou que ele traga de uma notícia, né, de uma situação da realidade, ou do entorno, ou do Brasil, enfim. E quando ele, envolvendo essa questão racial, quando ele traz isso, se a comunidade educativa, e aí incluindo, né, os professores, os gestores, né, os funcionários administrativos, se a isso não é dada a devida atenção, ou se a intervenção for aquela assim, não, mas isso aí, é muito, sei lá, vou pegar um termo que está na moda. Não, isso aí é muito chato, né, essa coisa do politicamente correto. Não, isso é mimimi. Então, essa fala, nesse momento, ela acaba, né, fazendo emergir que a cultura ainda não está antirracista, né? Então, é um processo mesmo muito, acho que é muito lento, né? Tudo que envolve mudança, né, de comportamentos, visões de mundo, valores, né, crenças pessoais, a gente não muda do dia para a noite. E a gente não muda nem só com boas intenções também. É um pouco isso que você falou, né? A gente precisa se reconhecer, né? Muitas vezes também, por mais bem intencionados que sejamos, precisamos reconhecer, opa, o racismo aqui também está, né? Está em mim, puxa, está aqui, eu não percebi. Sim. E ir se desconstruindo. Se desconstruir e ajudar o próximo a se desconstruir também, porque às vezes o que eu percebo, Silvia, aqui, as pessoas não se percebem, né? Às vezes você trabalha com uma pessoa que está ali do lado e ela está, às vezes tem
tem uma certa fala que é inadequada, aí você vê que não é porque a pessoa é daquele jeito, é porque ela não se percebe, né? E às vezes eu falo assim, não é o fato da pessoa ser educadora, não, às vezes falta, às vezes tem até a formação, né? Mas não tem essa visão, ainda não está, sabe, sensibilizada para essa questão. E aí eu acho que não basta só, por exemplo, quando você diz que a escola, né, a direção da escola, né, ela tem que colocar isso como dentro do plano dela, né, e dentro dos planejamentos dela. Tem sim, eu concordo plenamente com você, mas eu acho que tem que todas as frentes precisam estar, sabe, prontas para trabalhar com isso, porque senão você acaba fazendo coisas porque estão pedindo para fazer, né? Então acho que todo mundo tem que estar sensibilizado de que é preciso, que é uma coisa. Eu gosto muito desse termo que eu sempre uso: diz respeito a todos, né? E não dá para você ficar envolve a todos, né? Não dá para você falar, olha, sinto muito. É uma coisa que eu acho muito, eu já escutei várias vezes, né? Não posso, o meu lugar de fala é diferente do seu, então eu fico aqui, não posso falar nada, porque o nosso lugar de fala é diferente, né? Não sou um homem preto, então não sei o que te falar, não sinto o que você sente, né? Então, porque você não sente o que eu sinto, porque você não passou o que eu passei, que outras pessoas passam, obviamente, né? Você não tem capacidade intelectual, não vou falar nem de emocional, capacidade intelectual de se indignar, né? De se questionar por que tem que ser desse jeito e não do outro, né? Por que você adentra determinados lugares e o único lugar, né, que está a população negra é no subemprego? Eu acho que daria para se questionar, teríamos muito questionamento e teríamos motivos, né, para nos indignarmos, né, para tomarmos para si essa questão, né? Então não precisa estar no meu lugar de fala, só se questione, só olha para as questões à sua volta, que já você terá assim, motivos suficientes. Eu acho que você traz uma coisa super importante, né? De novo essa questão, pensando no racismo estrutural, né? Como um fenômeno sócio-histórico que é um problema da sociedade brasileira para a sociedade resolver, né? Não é só uma questão que envolva, né, homens e mulheres negros. Aliás, alguns estudiosos dizem, né, essa questão quem criou foi a branquitude. Então, precisa ser parte, né, da solução. Agora, claro, como uma mulher branca, né, o meu lugar de fala é o meu lugar social. Eu não vivi as mesmas experiências que uma professora negra, né, de história, como eu, enfim, né, nessa questão do racismo, porque eu sou branca, a branquitude, né, que tem essa relação com a questão estrutural, ela me colocou em situações de privilégio em relação a uma professora negra, né, de história, que pode ter tido oportunidades semelhantes às minhas ou não, provavelmente encontrou muito mais obstáculos do que eu, né, para se colocar profissionalmente, mesmo na sua vida pessoal. Agora, isso não significa, quando a gente fala, né, essa questão do lugar social ou lugar de fala, não significa então que, então tá bom, não é o meu lugar de fala, eu não sou negro, não sou branca, eu não sou indígena, né? Então isso não me diz respeito. Não, diz respeito sim, né, a todos nós.
E aí entra também aquela questão, né? A gente já chegou, está num ponto que, evidentemente, não se pode mais ter aquele discurso assim, mas eu não sou racista, né? Eu tenho até alguns amigos e amigas negras, né? É tão feio isso, né? Isso é feio, é uma prova de ignorância, né? É superficial, é aquilo, né? Errado, É né? uma visão distorcida, né? Uma visão superficial da situação. E hoje em dia não basta simplesmente não ser racista. É preciso se comprometer com a luta antirracista, com a construção, né, deste antirracismo. Isso está ligado à questão da democracia, isso está ligado à questão da cidadania, isso está ligado à questão de construir uma sociedade que seja mais solidária, que seja mais justa. Né? Então, esses são pilares, que se você olhar para a educação, esses pilares regem o arcabouço legal da nossa educação. Então, também a gente precisa ficar muito atento a isso, porque parece assim, nossa, é mais uma coisa para a escola ter que lidar, né? Não, espera um pouquinho. Isso está já colocado, está posto dentro, né, da própria função social da escola. Né? A escola, a gente tem falado muito isso, nós estamos vivenciando, né, nesses últimos 2, 3 anos, o processo de implementação da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, né, dentro das escolas, dentro dos currículos. Ora, isso está colocado ali na base também. Né? Se a gente olhar ali as 10 competências gerais, e aí eu chamo a atenção para o seguinte, as 10 competências gerais, elas estão ali para orientar a formação, né, dos currículos e a formação, a construção dessa cultura escolar, não só em 1, 2 ou 3 disciplinas, mas para todas as disciplinas e desde a educação infantil. Né? Não é só pensar, então, no ensino médio, quando eles estão maiores ou quando eles estão mais maduros, aí dá para abordar. Então, se a gente olhar para as competências, a gente vai encontrar, por exemplo, a competência número 9, né? que fala dessa questão do olhar o outro, a questão da alteridade e de se colocar no mundo a partir, né, dos conhecimentos e das vivências, se colocar no mundo fazendo intervenções éticas no seu entorno, na sua sociedade, né? Acho que a competência número 2, se eu não me engano, que fala do pensamento crítico, né? Quer dizer, para você ter pensamento crítico, você precisa ter conhecimento, né? Você precisa ter uma reflexão, você precisa debater, você precisa desconstruir estereótipos, você precisa do conhecimento cientificamente embasado, né, em fontes confiáveis. E aí essa competência diz o quê? Ora, esse conhecimento crítico, né, reflexivo e inclusive criativo, para quê? Para usar, né, fazer as intervenções e buscar soluções para as demandas da realidade. Ora, o que nós estamos falando aqui? Exatamente isso, né? É uma demanda da realidade. Essa questão de nós superarmos o racismo estrutural. A gente não está falando que isso está no livro, está no passado, né, tá no outro país, não, nós estamos falando da nossa sociedade, da nossa realidade, né, do nosso entorno, da nossa comunidade. Isso acontece na escola, acontece fora, acontece no trabalho. Então, a escola não pode se furtar a ter, né, uma postura assim, muito determinada, muito séria, né, em trabalhar com essa questão. E aí volto a dizer, né, não só com, então a partir do 6º ano, não. Claro que aí entra a equipe pedagógica. Você não vai trabalhar da mesma maneira, com os mesmos recursos, com o mesmo tipo de abordagem,
com crianças da educação infantil, né, do 4º ano, do 6º ano e do 1º ano do ensino médio. Óbvio que não, né? As abordagens são diferentes, né? A maneira de tratar um tema são diferentes, mas o tema, o assunto e essa preocupação com a construção de uma cultura antirracista, né? Mais do que simplesmente ficar na questão do curricular, né? Só apenas, né? Do trabalho, de uma semana, ou de um evento, por exemplo, ligado ao Dia da Consciência Negra. Esses marcos são importantes, mas só eles não sustentam. E aí cada equipe, dentro do seu segmento, precisa pensar, bom, então quais são as estratégias? Como é que eu vou colocar isso dentro do meu currículo? Como é que eu vou planejar? E aí, eu acredito que os nossos participantes vão concordar, não existe ação pedagógica que não seja uma ação pedagógica de fato efetiva, que não passe pela questão da intencionalidade, né, e do planejamento. Então, isso é muito importante, tem que ser uma questão intencional, planejada, né? Não pode ser assim, aconteceu, eu fiz. Porque senão escapa, é fluido. Né? A construção de saberes, né? O próprio trabalho com as competências socioemocionais, né? Você precisa trabalhar isso de forma consistente, de forma planejada, de forma articulada, né? Com todos os atores ali envolvidos, senão faz de conta. Né? Então, acho que mais que a gente pensar, às vezes muitos colegas professores, quando a gente conversa sobre isso, né, eu percebo assim, principalmente docentes de história, né, eu percebo uma ansiedade em querer atividades, né, em querer sugestões de, então, sugestão de atividade, como a gente pode trabalhar isso de uma forma mais interativa e tal. Claro que isso é importante, mas às vezes a gente olha só para isso, né? Então, acho que eu não sei se é o primeiro caminho, né? Mas eu acho assim, tem que andar junto. Quer a receita, mas não quer fazer o caminho, não é? E perceber a dimensão, né? É uma questão muito complexa. Não adianta somente você pensar, né, numa atividade, numa proposta, num projeto, por melhor que ele seja. Você tem que ter esse olhar amplo. A atividade acaba sendo que consequência. Né? A atividade, o projeto acaba sendo com consequência, uma vez que a escola faz esse caminho, né? Esse caminho que você está defendendo e que seria a sua ação ideal. Então, tudo bem como consequência. Né? Essa questão, olha, qual seria a atividade legal, qual seria o projeto interessante. Não é assim, não é isso. Né? Não é começar por aí, né? Não começa por aí. É ter isso também junto, exatamente. Silvia, o nosso papo está uma delícia, mas o senhor Instagram, você sabe como funciona, né? Daqui a pouco ele nos derruba, e assim... Ele bateu... Tem várias pessoas aqui já que colocaram, perguntando se estaria gravado, porque queria passar para algumas pessoas a conversa, né? Estará gravado sim, entre na Core, tá? E outra coisa, dia 29, esse papo continua, dia 29 de abril, tem a segunda parte dessa live com a Silvia Panazzo, não percam, tá? Divulguem, conte para os seus amigos educadores, tá? Não só para os amigos educadores, né? Como essa questão diz respeito a todos nós, contem para todos que têm pessoas aqui muito interessadas em mudar a realidade do nosso país, entendeu? Da nossa cultura, da nossa história, tá? E isso passa pela educação, tá? Gente, muito obrigado, Silvia. Um beijo bem grande.
Fiquei Adorei muito o papo. lisonjeado pela aula de história que eu tive aqui hoje, que eu falo que toda conversa que eu tenho com você é aula de história, tá? Um beijo bem grande e nos vemos no dia Beijo. 29, tá bom? Gente, na Tá certo. semana depois do feriado, nós temos Andresa Amorelli, no dia 8 de abril, tá? Não perca, é uma pessoa linda também, trazendo coisas bem bacanas para a gente também. Beijo bem grande, gente. Boa Páscoa para todo mundo. Obrigada, gente. Boa Tchau, noite. tchau, boa noite.